Fala, besurados. Mais um vídeo aí para vocês, tá? Hoje é sobre interceptação telefônica, tá? Legislação extravagante para o concurso da Polícia Civil do Goiás, tá? Edital para agente e escrivão, tá bom? Então vamos falar um pouco aqui sobre a lei 9.296, tá? Que é a lei de interceptações telefônicas, tá bom? Essa lei tem uma probabilidade grande de cair na sua prova, tá? Porque ela teve uma alteração legislativa, tá? Do pacote anticrime lá de 2019, tá bom? Então, o pacote anticrime inseriu o artigo 8º-A na lei de interceptação telefônica, tá? E trouxe algumas alterações nessa lei, introduzindo na lei a questão da captação ambiental, tá? Regulamentando a captação ambiental, certo? Então presta atenção nessa lei, que é uma lei que tem uma probabilidade grande aí de cair, tá? Probabilidade grande de cair. Então, sem mais delongas, vamos lá pros slides, né? Tá aí a primeira questão, tá? O Instituto, a OACP, que é a banca do seu concurso, tá? Prova 2021, escrivão de polícia da Polícia Civil do Pará. Que diz a primeira, aqui que diz o enunciado da questão, né? Assinale a alternativa correta quanto à lei de interceptação telefônica, tá? Lei 9.000, aqui a lei 9.296. Alternativa A. As interceptações telefônicas das comunicações, melhor dizendo, as interceptações das comunicações telefônicas são admitidas como meio de prova para qualquer crime, desde que devidamente fundamentadas, tá? Tem que sempre fundamentar, tá, pessoal? O juiz vai determinar alguma coisa, ele tem que estar sempre fundamentando, tá? Isso é uma exigência constitucional, tá? Se você pegar o artigo 93 da Constituição, lá vocês vão ver que é uma exigência constitucional de que qualquer decisão judicial tem que estar fundamentada, tá bom? Mas por que essa alternativa aqui está errada? Porque ela diz o seguinte, que é em qualquer crime, tá? Não é em qualquer crime, tá bom? A interceptação telefônica, ela só é admitida nos crimes, tá? Crimes que tem pena de reclusão. Beleza? Crimes que tem pena de reclusão. Isso aqui está lá no artigo 2º da lei, inciso 2, tá? Melhor dizendo, inciso 3. Não é o 2, é o 3, tá, pessoal? Então, inciso 3 da lei. Só cabe interceptação telefônica para crimes, tá? Cuja pena definitiva ali, a pena combinada ao crime, é de reclusão. Não importa, tá? Não importa o tempo, tá bom? Não importa o tempo. A gente tem visto aí na lei de tortura, a gente tem visto em algumas outras leis também, que o legislador cuidou, tem tido cuidado de aplicar as leis especiais para crimes de maior relevância, crimes com pena de reclusão com mais de 4 anos, né? A gente tem visto com bastante frequência isso. Mas, para interceptação telefônica, não importa o tempo de pena, se é 2, se é 3, se é 4. Importa a natureza da pena. Se ela é de reclusão, cabe interceptação telefônica. Se é de detenção, já não cabe mais. Fechou? Então essa é a questão aqui. A alternativa A está errada por causa disso, porque não é em qualquer crime. É só para os crimes cuja pena seja de reclusão. Tá? B. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Ok. Renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade no meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Essa aqui é a nossa alternativa, tá, pessoal? Essa é a nossa alternativa, tá? Isso que está lá no artigo 8º da lei, tá? Artigo 8º da lei. Tá? A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Esse aqui é o 8º-A, tá? Vou colocar aqui, 8º-A. Tá? Então, essa aqui é a alteração legislativa que eu falei. Então, o pacote anticrime, lá em 2019, inseriu esse artigo aqui, tá? O artigo 8º-A, dentro da lei de interceptação telefônica, regulamentando a captação ambiental, tá bom? Então, a captação ambiental,
ela não poderá exceder o prazo de 15 dias, correto? Ela pode ser renovada por igual período, correto também, tá? Desde comprovada a sua indispensabilidade, tá? Como meio de prova, e aquela atividade criminal ali seja permanente, habitual, continuada. Tá certo? Essa é a letra da lei, tá? Artigo 8º-A, dá uma lida no artigo 8º lá que você vai encontrar essa disposição. Por que a letra C está errada? A interceptação telefônica das comunicações, telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na instrução processual. Tá? Aqui uma premissa, pessoal. Então, segura a mão e presta atenção. A interceptação telefônica, tá? A interceptação telefônica, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz, tá? Então o juiz pode canetear ali e determinar a interceptação telefônica, tá bom? Mas também ela pode ser ou a requerimento do policial, da autoridade policial, do delegado de polícia, ou também ela pode ser a requerimento do Ministério Público, tá? Só que aqui a gente tem uma diferença, tá? A gente tem um ponto aqui, ó. No caso do requerimento da autoridade policial, só pode ser durante o inquérito, tá bom? Então não é durante a instrução processual. Essa parte aqui está errada, tá? Então o delegado, vamos puxar aqui para baixo, ó. O DP, que é o delegado de polícia, certo? Só faz o requerimento durante o inquérito policial, tá? Durante o IP, tá bom? Então o delegado de polícia, ele só faz um requerimento de interceptação telefônica se for durante o inquérito policial. Já o MP, tá? Que é o Ministério Público, ele pode pedir tanto no IP, tá? Quanto na ação penal. Vou colocar aqui, ó, AP de ação penal, tá? Para você entender. Então, o promotor de justiça, ele pode chegar para o juiz e falar assim, ó, seu juiz, eu quero fazer uma interceptação telefônica desse pessoal aqui, ó, tá? Se for no inquérito ou na ação penal, o juiz vai conceder, dependendo das condições, né? Claro, tem que analisar as condições expostas na lei, mas ele pode conceder tanto no inquérito policial quanto na ação penal. Já o delegado de polícia, a autoridade policial, tá? Só pode requerer, só pode fazer a representação pela interceptação telefônica, só pode fazer o requerimento pela interceptação telefônica na fase de inquérito policial, tá? Então é por isso que essa alternativa aqui tá errada, porque ele fala que é na instrução processual. Na instrução processual só pode o MP. Certo? Letra D. Durante o inquérito, a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão da autoridade policial. Não, pessoal. Tá? Não. Não é a autoridade policial, tá? Que determina a inutilização da prova. Então aqui, ó, você tem que partir da seguinte premissa. Pensa bem, tá? A prova, quando se produz uma prova dentro de um processo criminal, dentro de uma instrução processual, ou dentro até do inquérito policial, o destinatário dessa prova é quem? O Poder Judiciário, tá? Então é o juiz que vai analisar essa prova e vai condenar ou absolver aquele indivíduo, tá bom? Então o delegado de polícia, ele, claro, ele tem a prerrogativa de decidir como ele vai produzir a prova. Então ele pode fazer uma diligência ou não, tá? Ele pode realizar um interrogatório, um motivo de uma testemunha ou não, tá bom? Mas a partir do momento que ele produziu essa prova, tá? A partir do momento que essa prova está produzida, quem é o destinatário dessa prova é lá o Poder Judiciário, tá? É para o Poder Judiciário que a gente produz a prova, tá? Para o juiz decidir, para o juiz ter respaldo, para o juiz ter condições de decidir sobre aquela causa. Tá bom? Então, partindo dessa premissa, você já elimina essa alternativa, tá? Porque se aquela gravação, se aquela interceptação telefônica produzir uma prova que não é útil, que não vai ser útil para o processo, quem tem que decidir isso é o juiz, tá bom? Então, não é o delegado de polícia que decide isso, tá? É o juiz. Beleza? Não é o delegado que decide, é o juiz, tá? Então, isso aqui, ó, é disposição lá do artigo 9º da lei, tá bom? Artigo 9º da lei, tá? Outra coisa aqui, ó. Não é só durante o inquérito, tá, pessoal? Não é só durante o inquérito, tá? É durante a instrução processual também. Então a alternativa também tá errada por causa desse motivo aqui, ó. Porque ela leva aqui só apenas durante o inquérito, né? Se a gravação não interessar a prova, ela será inutilizada por decisão do policial, da autoridade policial, do delegado. Na verdade, não. Tanto na fase de inquérito, quanto na fase processual, tá? Então, digamos que essa prova foi produzida pelo delegado de polícia na interceptação telefônica, ela foi para o processo, chegou dentro do processo penal, tá? Chegou dentro da ação penal,
e foi verificada que ela é inútil, tá? Quem vai decidir se ela vai ser desentranhada desse processo penal, tá? Se ela vai ser retirada desse processo é a autoridade judicial, que é o juiz do processo, tá certo? Letra E. Por que a letra E está errada? O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo compulsória a presença do acusado ou do seu representante legal. Pessoal, aqui não é compulsória, tá? Isso aqui é disposição lá do artigo 9º, parágrafo único, tá? Que dispõe sobre a inutilização da prova, tá? A presença do acusado aqui, a presença do acusado ou do seu representante legal, que no caso aqui seria o advogado, né, na maioria das vezes, não é compulsória, tá? A inutilização da prova será assistida pelo Ministério Público, ok, então até aqui ok, tá? Só que o acusado aqui, no caso a presença do acusado, o acusado ele vai ser intimado, tá? Ok? Então ele vai ser intimado, vai ser notificado desse incidente, dessa inutilização dessa prova, tá bom? Mas não é obrigatória a presença dele, tá? Então digamos que tem uma prova ali, essa prova vai ser destruída, vai ser apagada, deletada de alguma forma, né? Quando a gente tem uma gravação aqui, por exemplo, né? De uma interceptação telefônica, ela não pode ficar ad eterno aí à mercê de qualquer um ter acesso, tá? Então, se ela não presta mais para o processo, ela tem que ser destruída, ela tem que ser inutilizada, né? Se é um arquivo digital, logicamente a inutilização dele vai se dar com a exclusão, o envio, o apagamento, né? A exclusão definitiva desse arquivo. Tá bom? Então essa inutilização ela vai ser assistida pelo Ministério Público, tá bom? Ela pode ser assistida também pelo acusado, mas não é uma obrigação que ele seja presente, tá? Ele vai ser notificado, intimado da data e hora dessa inutilização, mas a obrigação de que ele esteja presente não é verdadeira, tá? Então é por isso que a alternativa aqui tá errada, tá? Porque ela fala aqui que é compulsória a presença do acusado e não é compulsória, tá bom? Então nossa alternativa correta realmente é a letra B. Tá? Gabarito aí, letra B. Tá certo? Porque é a literalidade lá da lei de interceptação telefônica. Próxima questão. Concurso 2021 também, tá? Para investigador de polícia da Polícia Civil do Paraná. O que diz a questão aí, né? Sobre as interceptações telefônicas na forma estabelecida na lei, tá? Com alterações posteriores, então fique ligado nas alterações posteriores, uma dessas mais importantes é o pacote anticrime, tá? Assinar a alternativa correta. A captação ambiental feita por um dos interlocutores não possui qualquer validade jurídica, caso não tenha sido previamente informada a autoridade policial e o Ministério Público, tá? Isso aqui, ó, tá falando sobre a captação ambiental, beleza? Isso aqui tá errado, tá? Ela possui validade jurídica sim. Isso aqui está previsto lá no artigo 8º A, parágrafo 4º da Lei de Interceptação Telefônica, tá? O que é essa questão aqui? Está dizendo o seguinte, a captação ambiental feita por um dos interlocutores não possui qualquer validade jurídica, tá? Então, é aquela captação ambiental que é feita pela própria pessoa, não pelo Ministério Público ou não pela delegacia. Tá bom? Ela tem validade jurídica sim, desde que seja utilizada como forma de defesa, tá bom? Então vamos dizer que, vou dar um exemplo aqui, foi determinada uma captação ambiental lá em determinada residência, determinado escritório ou local de trabalho de algum investigado, de algum acusado, tá? Então o Ministério Público está lá escutando o que eles estão conversando, ou o delegado de polícia está lá escutando o que eles estão conversando, tá bom? Se um desses acusados, se o acusado também estiver gravando essa conversa, tá? Às vezes ele nem sabe que tá sendo captada a conversa dele, mas ele desconfia alguma coisa ou já tem uma pretensão lá na frente de fazer uma colaboração premiada, alguma coisa nesse sentido, e tá gravando também aquela conversa, aquele diálogo, tá? Essa gravação pessoal desse acusado, ela vai poder ser utilizada no processo sim, tá? Desde que seja como forma de defesa, tá bom? Garantindo aí o princípio da ampla defesa do contraditório. Tá bom? Então ela pode sim. A alternativa diz aqui que não tem qualquer validade jurídica. Ela tem validade jurídica sim, desde que seja usada em matéria de defesa, tá bom? E desde também, pessoal, volta aqui para mim, desde que seja comprovada a integridade desse material,
tá? Então ele fez a gravação, tem que ser comprovado que esse material é íntegro, que ele não foi alterado, que ele não foi editado, tá bom? Então tem que ter essa comprovação também de integridade. Ele vai poder ser usado no processo criminal, sim, tá? Em matéria de defesa e desde comprovado a integridade desse material, dessa gravação. Letra B. A lei permite, em circunstâncias excepcionais, que o requerimento de interceptação telefônica seja apresentado verbalmente. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? Letra B. A lei permite, em circunstâncias excepcionais, que o requerimento de interceptação telefônica seja apresentado verbalmente, tá? A lei não diz quais são as condições, as circunstâncias excepcionais, tá? Mas a gente entende assim, bem excepcional, tá, pessoal? Porque tudo tem que ser fundamentado, escrito e documentado, tá bom? Mas situações muito excepcionais, que às vezes, até para impedir algum crime, alguma coisa, a interceptação telefônica pode ser pedida verbalmente para a autoridade judicial, tá bom? Isso aqui é a disposição lá do artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Beleza? Tá? Parágrafo 1º da lei. Certo? Então, artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Pode sim ser pedido verbalmente, tá? Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou pedir verbalmente, tá? Quem vai solicitar verbalmente, se é a autoridade policial, se é o delegado de polícia ou o MP, ele vai solicitar verbalmente, mas depois isso tem que ser reduzido a termo, ou seja, tem que escrever, tem que documentar esse pedido. Ó, foi pedido verbalmente para o juiz, ele concedeu, mas está aqui, está documentando, a gente está escrevendo, está reduzindo a termo isso, tá bom? Então tem que ter essa necessidade, tá? E aqui uma curiosidade, né, um plus aí, vamos dizer, né? O juiz ele tem um prazo aqui de 24 horas, tá, pessoal? 24 horas é o prazo do juiz para decidir, tá? Sobre aquele pedido, tanto verbal quanto escrito, tá? Então o delegado de polícia solicitou ali por escrito requereu por escrito uma interceptação telefônica. O juiz tem um prazo de 24 horas para exarar a decisão se ele vai conceder essa interceptação ou não, tá? E da forma verbal também tem um prazo de 24 horas para dar essa decisão. Então a alternativa B é a nossa alternativa correta. Por que as outras estão erradas? Letra C. A inutilização de gravação que não interessa a prova da investigação pode ser realizada de ofício pela autoridade policial. Já vimos aqui que não pode, né, na alternativa passada. Então não pode ser realizada de ofício. Quem decide isso aqui é o juiz, tá? É o juiz que decide se aquela prova vai ser utilizada ou não, se ela presta ou não para o processo, tá? É ele que tem essa autoridade, ele que tem essa prerrogativa de decidir. É o juiz, não é o delegado, tá? Letra D. A interceptação telefônica pode ser decretada por qualquer juiz, por se tratar de providência de urgência. Também não, tá, pessoal? Não é qualquer juiz. É o juiz do processo, é o juiz da ação, tá? Daquela ação principal que está rolando ali, tá bom? Isso aqui é a disposição lá do artigo 1º, tá? Então lá no começo da lei, a gente já vê que é o juiz principal, o juiz da ação principal, tá? O juiz da ação penal, o responsável, o titular daquela ação penal, o responsável por julgar aquela ação, que vai determinar, que vai decidir sobre a interceptação telefônica ou não, tá? Não é qualquer juiz, é o juiz da ação penal, tá bom? Artigo 1º lá da lei de interceptação telefônica, tá certo? Letra E. A interceptação telefônica depende de requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público, não comportando decretação de ofício. Pessoal, a interceptação telefônica, ela pode ser decretada de ofício sim, tá? Ela pode ser decretada de ofício. Isso aqui é a disposição do artigo 3º, tá? Da lei, artigo 3º da lei. Então a interceptação telefônica, ela pode ser decretada de ofício, tá? O que não pode ser decretado de ofício é a prisão preventiva, tá bom? Então criou-se aí um entendimento aí, na verdade a lei, o pacote anticrime veio alterando ao Código de Processo Penal também, dizendo que o juiz não pode mais decretar prisões preventivas de ofício.
Então, às vezes você pode ler aqui que o juiz não pode decretar de ofício a interceptação telefônica e entra dentro desse mundo, desse entendimento aí de que ele não poderia, tá? Porque também ele não pode decretar prisão preventiva de ofício. Mas cada lei, né, cada um dentro do seu quadrado, tá? A lei de interceptação telefônica é uma legislação especial, tá? Então ela se aplica sim, tá? Não cai nesse senso comum de que o juiz não pode de ofício as coisas. Ele, no caso da interceptação telefônica, ele pode sim decretar de ofício. Tá? Isso é a disposição lá do artigo 3º da lei. Tá? Então, a nossa alternativa aqui está errada por causa disso. Então, tá aí o gabarito letra B, tá? Que é a disposição lá do artigo 4º, parágrafo 1º. Tá bom? Aqui agora é o seguinte, ó. Até separei um espaço aqui para a gente criar algumas premissas que é importante você entender, porque eu acredito que se for cobrar isso na sua prova, vai cobrar exatamente essa questão da captação ambiental, tá? Que é uma alteração legislativa, é um artigo que foi inserido pelo pacote anticrime dentro da lei de interceptação telefônica, tá bom? Então, existem diferenças entre interceptação telefônica e captação ambiental, tá? Por óbvio, cada tipo de investigação é feita de uma forma, tá? Mas as condições da captação telefônica, da captação ambiental, melhor dizendo, né? As condições da captação ambiental, elas são dispostas, tá? Expressamente no artigo 8º-A, lá da Lei de Interceptação Telefônica. Tem condições especiais, tá? As condições que não estão previstas para a captação ambiental se aplica subsidiariamente as previsões da interceptação telefônica, tá bom? Mas existem diferenças aí entre captação ambiental, tá? E interceptação telefônica, tá bom? Então, eu até separei aqui um espaço para lidar aqui com vocês sobre as diferenças, tá? Então, basicamente, tá, pessoal? Você precisa ler a lei de interceptação telefônica, mas basicamente, então, vou colocar aqui, ó, captação ambiental, beleza? E eu vou separar aqui. E eu tenho interceptação, que é um A, tá? Telefônica. Opa. Faltou aula em português, né? Vou voltar aqui. Telefônica. Beleza? Então, captação ambiental e interceptação telefônica. Qual que são as principais diferenças delas, tá? Eu acho que a mais gritante aqui, principalmente, é que a captação ambiental, ela não pode ser determinada, vou colocar aqui, não pode, de ofício. E a interceptação pode de ofício. Beleza? Então, acho que essa aqui é a principal diferença, a principal questão que vocês podem se confundir. Vocês podem reparar aqui, as questões que a gente resolveu aqui agora, elas trouxeram aí, a interceptação não pode de ofício, pode ou não pode. Então, pode cair isso daí, confundindo você, tá? A captação ambiental, ela não pode de ofício, tá bom? Vou aumentar a tela aí. Então, a captação ambiental, ela não pode de ofício, tá? Isso aqui é previsão lá do artigo 8º-A. Tá? Artigo 8º-A. Artigo 8º-A. Beleza? Então, a captação ambiental não pode de ofício. A interceptação telefônica pode de ofício. Tá? Na captação ambiental, tanto faz o crime, tá, pessoal? Pode ser detenção ou reclusão. Tá? É essa a leitura que é feita lá do artigo 8º-A. Na interceptação telefônica, só reclusão. Tá? Eu não posso determinar interceptação telefônica de algum telefone, de algum investigado, se ele estiver sendo investigado por um crime cuja pena é de detenção. Só pode para crimes cuja pena é de reclusão. Tá? E aqui não importa, vou colocar aqui, ó, não importa o tempo, tá?
Não importa o tempo da pena. Beleza? Não importa o tempo da pena. Já aqui, tá? Na captação ambiental, beleza? Então, na captação ambiental, se for reclusão, tá? Se for reclusão, tem que ser pena superior a 4 anos, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Superior a 4 anos. Tá? Então, superior a 4 anos. E, no caso da detenção, que são penas inferiores a 4 anos, elas têm que ter ligação, tá? Elas têm que ter conexão com o crime superior a 4 anos, tá? Então tem que ter uma conexão. Tá bom? Então tem que ter conexão. Certo? Então, segura a mão aqui e presta atenção. Para determinar uma interceptação telefônica, tá bom? É só para crimes punidos com reclusão, tá? Não importando a quantidade de pena, tá? Ah, é 1 ano. A pena máxima do crime é 1 ano. É reclusão? É. Então, tá ok. Certo? Ah, a pena máxima do crime é 20 anos. Tá? Tô dando um exemplo hipotético, tá, pessoal? É reclusão? É. Ok. Tá? No caso da captação ambiental, tá? Ah, é pena de reclusão superior a 4 anos? Ok. Ah, não é superior a 4 anos, não é reclusão, mas é de detenção conexa àquele crime de reclusão? Ok também. Tá bom? Então, ok também. Tá? Então, o que tem sido aplicado? Tá? A jurisprudência tem aplicado isso e o STJ, o STF já decidiram também. Tá? Nos casos de interceptação telefônica, se aquele crime que foi investigado pela interceptação telefônica era punido com reclusão, mas tinha conexão com o crime de reclusão, punido com reclusão, eles não estavam aceitando a interceptação telefônica, estavam invalidando a interceptação telefônica, porque a lei é clara. A lei diz o seguinte: crimes que têm punição de detenção, nos casos de interceptação telefônica, não cabe a medida, não cabe a aplicação da interceptação telefônica. Tá bom? Então, voltando aqui para o meu slide, tá? No caso da captação ambiental, tá? A captação ambiental não pode de ofício, tá? E é cabível para os crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, tá? Superior a 4 anos, beleza? Ou crimes que têm conexão, tá? Com essa pena aqui, com crimes que têm pena máxima superior a 4 anos, tá? O artigo 8º-A, tá? Da Lei de Interceptação Telefônica, ele não faz a distinção entre reclusão e detenção, tá? Ele fala o seguinte, ó, pena máxima superior a 4 anos, ou crimes conexos a esses, tá? Então é essa a leitura que a gente faz. Qual que é a leitura que a gente faz? Tanto faz se é detenção ou reclusão, tá? Se for superior a 4 anos, beleza, pode aplicar a captação ambiental. Se for inferior a 4 anos, pode também, desde que seja conexo àquele crime de 4 anos. Tá? Superior a 4 anos. Então tem que ter conexão. Então detenção ou reclusão tem que ser superior a 4 anos. Se for a detenção, tem que ter conexão com o crime que é superior a 4 anos. Tá? Mais uma vez, para ficar bem batido, ficar bem definido isso, que isso pode cair na sua prova. Para determinação, tá? De captação ambiental, para o juiz dizer assim, ó, beleza, vocês podem fazer captação ambiental nesse local aqui. O crime, tá? O crime que está sendo investigado, ele tem que ter pena superior a 4 anos. Certo? Pena máxima superior, né? Igual ou superior a 4 anos. Tá? Ou pode ser algum crime conexo. Então, qual que é a leitura que a gente faz? É isso que diz lá o inciso, tá? Qual que é a leitura que a gente faz? Que pode ser tanto detenção quanto reclusão.
Tá? Se ele não fala a natureza da pena, né? Ou se ele fala que é superior a 4 anos, ou crime conexo, então admite também a detenção. Tá? Mas tem que ter uma conexão. Tá bom? Então, se eu tiver algum crime investigado que tem uma pena inferior a 4 anos e é punido com detenção, mas ele é conexo, tá? Ele tem algum tipo de conexão, ele é conexo ao crime que tem pena superior a 4 anos e é punido com reclusão, aí também pode se autorizar a captação ambiental nesses casos. É isso que diz lá a lei. Tá certo? Já na interceptação telefônica, não. Interceptação telefônica é só com reclusão, não importa a quantidade de pena, mas tem que ser com reclusão. Certo? Então essas são as diferenças. Tá? Por fim, aqui, eu acho que a principal também, uma das principais diferenças, é que no caso da interceptação telefônica, tem que ser, vamos pontuar aqui, ó. Então essa aqui é uma diferença, essa é outra. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Caramba, a canetinha aqui tá. Então essa aqui é uma diferença, essa é outra, essa é outra. Tá bom? Então aqui agora nós vamos pontuar mais uma diferença aqui. Minha caneta está dando trabalho. Mais uma diferença, tá? Que é, esse aqui tem que ser o único meio. Tá? Então no caso de interceptação telefônica, o único meio... interceptação telefônica é o único meio de produzir aquela prova para uma futura condenação ou para oferecimento de uma ação penal? É o único meio. Então beleza. Então está autorizado, pode ir lá fazer a interceptação telefônica. Se tiver alguma outra forma de produzir aquela prova que você pretende produzir, nós vamos tentar essa outra forma. Não deu certo? Então vamos para a interceptação telefônica. Tá? Então, o único meio. É só isso que a legislação fala sobre a interceptação telefônica. Já no caso da captação ambiental, tem que ser o único meio também, tá? O único meio. Mas tem que ser igualmente... Opa, deixa eu apagar aqui. Igualmente eficaz. Tá? Igualmente eficaz. Isso significa dizer o quê? Tá? Então, vamos determinar uma captação ambiental. O juiz vai determinar uma captação ambiental. Ele vai pegar aquele pedido e vai analisar. É o único meio de produzir essa prova? O delegado ou o MP vai falar assim, sim, doutor juiz. É o único meio de produzir essa prova e o único meio eficaz. Tá? Então, exige-se também que ele seja eficaz. Tá? No caso da interceptação telefônica, a legislação não faz essa ressalva. Tá? Não faz essa diferença. É o único meio? É o único meio. Então, vamos tacar o pau. Tá? No caso da captação ambiental, é o único meio e eficaz? É o único meio e eficaz. Então pode. Tá? Então, existe uma... Vocês vão perceber que para captação ambiental, o negócio é mais difícil. Né? Então, esse é o bizu. Quando eu falo em captação ambiental, as condições, né, de aplicação da captação ambiental, elas são mais severas, elas são mais difíceis, elas são mais... precisa analisar mais pontos, além dos pontos da interceptação telefônica. Tá? Então essas são as diferenças aí básicas e principais entre uma captação ambiental e uma interceptação telefônica. Tá? Então, resumindo, né, revisando aí, para captação ambiental não pode ser de ofício, tá? Pode ser tanto para detenção como para reclusão, tá bom? E tem que ser o único meio de produzir aquela prova e tem que ser igualmente, né? A lei faz essa ressalva, é o único meio e igualmente eficaz, tá? Então é uma adição, tá? Não é ou um ou outro, tá? Ele tem que ser o único meio igualmente eficaz, tá bom? Agora, para interceptação telefônica, ela pode ser decretada de ofício, tá? Só é para crimes punidos com reclusão, tá? Não importa o tempo da pena. E o único meio, tá? Simplesmente o único meio, sem nenhuma outra ressalva, sem nenhuma outra exigência. Então, vamos dividir aqui, né? Tentar dividir aqui, ó. Essa aí é a tabelinha da diferença básica entre a captação ambiental e a interceptação telefônica, tá? Mais uma vez, para ficar bem batido, para você não se perder no fio da meada aí, se você, né, se confundiu de repente ou não entendeu.
para determinação da captação ambiental, tá? Eu só vou determinar a captação ambiental para os crimes, tá? Cuja pena seja superior a 4 anos, tá bom? Cuja pena seja superior a 4 anos. Cuja pena seja superior a 4 anos. Se eu tiver algum crime conexo, tá? Se eu tiver algum crime conexo a esse crime de pena superior a 4 anos, mas a pena dele é de detenção e é menor do que 4 anos, eu também vou poder determinar a captação ambiental, desde que eles sejam conexos, desde que esteja uma conexão entre eles. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó. Então tem a lei aqui de interceptação telefônica, tá? Então tá aqui, ó. A lei de interceptação telefônica aí para vocês, tá? Então vamos puxar aqui, ó. Puxando aqui, puxando. Ó, artigo 8º-A, tá? Para investigação ou instrução criminal poderá ser autorizado pelo juiz a requerimento da autoridade policial do Ministério Público, tá? Então dessa leitura a gente já entende que não pode ser de ofício, tem que ser só a requerimento, tá? A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando, ó, a prova não puder ser feita por outro meio e igualmente eficaz, outro meio disponível e igualmente eficaz, tá? Então tem que ser, ela não pode ser produzida por outro meio igualmente disponível e eficaz, tá? E o inciso 2 aqui, ó, houver elementos probatórios razoáveis da autoria e participação de infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, tá? Ou infrações penais conexas, tá bom? Então qual que é a interpretação que a gente faz disso? Aquela mesma que a gente já vem falando aqui, repetir várias vezes, porque eu quero que fique isso bem sedimentado, tá? As infrações penais, cabe captação ambiental para infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou infrações penais conexas, tá bom? Então, a leitura disso, a interpretação que a gente faz disso é o quê? Que cabe também captação telefônica para crimes que tenham pena inferior a 4 anos e sejam punidos com detenção, desde que eles sejam conexos aos crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Tá certo? Essa é a interpretação. Fechou? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês aí, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu slide. Tá bom? Então, esses eram os pontos que eu precisava trazer para vocês, tá? Aqui tá a tabelinha, tá? Eu vou tentar deixar aqui... tentar deixar não, eu vou deixar, tá, o material na descrição do vídeo, no link lá do Telegram, vou jogar esse material lá, você vai ter acesso a essa tabelinha, vai poder ter acesso às questões que a gente resolveu aqui, tá certo? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa é uma probabilidade muito grande de cair na prova, tá? A questão da interceptação telefônica, porque teve essa alteração legislativa. Aliás, se eu puder dar uma dica de estudo para vocês, tá? Eu não sou coaching de estudo, nada disso, porque eu estou querendo trazer aqui só o conteúdo da matéria mesmo, mas se eu puder dar uma dica de estudo para vocês, é me ater com uma atenção um pouco maior sobre as alterações legislativas, tá? Dá uma olhada no que os tribunais têm falado, tá? Que o Instituto OCP tem cobrado também posicionamento jurisprudencial, né? STJ, STF, e aposte, tá? Com um valor um pouco mais alto nas questões que vão cobrar alterações legislativas, tá? Alterações legislativas. Eu acho muito importante vocês fazerem esse panorama. Claro, a gente precisa estudar, ter um arcabouço maior de informações, mas também prestar atenção em questões que têm a probabilidade maior de cair, que são as questões que alteram a legislação. Então dá uma olhada nesse pacote anticrime, vê tudo que ele inseriu. Você vai ver que o pacote anticrime mudou muitas leis, tá? Ele mudou o Código de Processo Penal, tá? Mudou essa lei da interceptação telefônica, tá? Mudou algumas outras leis importantes também, então presta atenção nessas alterações que elas têm uma probabilidade maior de cair, tá certo? Então, deixo aqui meu obrigado e até a próxima.